Olá! Divergência política sobre Auxílio Brasil e teto de gastos pode retardar solução de programa social e de transferência de renda. Giro Solidário pelo Brasil destaca ações de distribuição de alimentos para famílias em vulnerabilidade alimentar. E mais, há poucos dias da COP26, o governo brasileiro critica a orientação da ONU para reduzir produção de carne no mundo. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. O aumento da fome, a falta de renda, o aumento do desemprego, falta de moradia e a precarização de diversos setores revelou mazelas que já estavam sendo vivenciadas antes mesmo da crise sanitária. Faltam políticas públicas que forneçam meios para que a população mais pobre não fique vulnerável. O governo de Jair Bolsonaro privilegia grupos específicos e desassiste do básico à população brasileira. Prova disso é a extinção do Bolsa Família a partir da medida provisória 1061, assinada pelo presidente em agosto. O programa, que completou 18 anos de existência no dia 20 de outubro, está sendo substituído pelo Auxílio Brasil, uma proposta improvisada que não supre as necessidades urgentes dos mais pobres. Ronaldo Leite, secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, fala brevemente sobre a atual conjuntura e urgência de se extinguir o teto de gastos. Confira. Embarque imediato. O Brasil vive uma crise econômica e social que já produziu milhões de desempregados e, ao mesmo tempo, vem recolocando o nosso país de volta no mapa da fome. A crise é anterior à pandemia da Covid-19, que já ceifou mais de 600 mil vidas, mas vem agravada pela pandemia. Essa crise é resultado direto de uma política de governo que visa atender tão somente aos interesses do mercado. É resultado direto da política do teto de gastos. E é inaceitável defender uma política que limita os gastos do governo e que estrangula os programas sociais que visam atender e proteger a maioria da população brasileira. É por isso que as centrais sindicais defendem que o Congresso Nacional inicie imediatamente as discussões para acabar com o teto de gastos, ao mesmo tempo que o Congresso também precisa iniciar imediatamente as discussões para estender o Bolsa Família e aplicar uma renda de R$ 600 nos mesmos moldes, do que foi estabelecido para o auxílio emergencial nesse momento de pandemia. A situação não está mesmo fácil, mas apesar de todas as dificuldades que a população brasileira anda enfrentando, ainda tem muita gente disposta a fazer a diferença. Hoje é sexta-feira, é dia de Giro de Solidariedade. Tem ação solidária acontecendo nos 4 cantos do país. Naya Tawane mostra 3 ações que estão fazendo a diferença para muitas pessoas e famílias. Tem distribuição de quentinhas para pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro, tem entrega de cestas básicas lá no Ceará e gesto solidário no Rio Grande do Sul. Trilhos do Brasil. Em Porto Alegre, o coletivo Nós por Nós Solidariedade foi criado no início da pandemia, em abril de 2020, para levar auxílio na alimentação e higiene de moradores em situação de rua. O projeto cresceu e agora também atende famílias da periferia da capital. Já foram distribuídos mais de 14 toneladas de alimentos. Luiz Felipe faz parte do projeto. Ele nos conta como tem sido atuar de forma solidária nas ruas de Porto Alegre. Acho bem importante que a sociedade se solidarize com a situação do próximo, com as dificuldades do próximo. Isso é uma maneira da gente evoluir como ser humano. Eu me sinto triste por ter que fazer esse trabalho. Me sinto triste de verdade. Feliz eu me sentiria se ele não precisasse existir. Mas já que existe, o problema está aí, é a nossa obrigação lutar para tentar minimizar os efeitos desse desserviço que o governo tem com a população brasileira.
No Ceará, estado onde foi retratada a cena de pessoas procurando por comida no caminhão de lixo, a Brigada de Solidariedade tem atuado nas ruas da cidade, organizando a solidariedade de classe, através da distribuição de cestas básicas de alimentos em comunidades e ocupações que têm lutado por direitos em meio à pandemia. Edivânia Vieira, que faz parte do projeto, pontua que as ações vão além da distribuição de alimento. O objetivo da nossa campanha é levar, sim, o arroz, feijão e a farinha, mas colaborar como combustível para as lutas. Então, deixando claro, solidariedade de classe não é caridade. Levante-se, lute conosco. Esse é o nosso tema. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seus aliados. Acreditamos que não há igualdade social dentro do sistema capitalista. Então a gente leva essa campanha, é uma campanha que a gente dialoga com as pessoas, não é só de entregar o alimento, de panfletar o alimento. O alimento, ele é muito importante, mas fundamental é colaborar com o alimento de combustível para as lutas, no despertar da consciência de classe, da classe trabalhadora, porque só o povo unido poderá organizar a sua emancipação. Já no Rio de Janeiro, a Tropa da Solidariedade, projeto social voltado ao combate da pobreza na capital, tem doado marmitas e cobertores para a população mais vulnerável. Ao todo, já foram mais de 5.000 famílias atendidas pelas ações. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, começa no dia 31 de outubro e será realizada em Glasgow, na Escócia. Durante a elaboração do 6º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que será um dos documentos de referência do evento, o governo brasileiro se opôs a recomendações para reduzir o consumo de carne no mundo, defendeu a produção de biocombustíveis e ainda rebateu críticas à política ambiental de Jair Bolsonaro. A postura do governo brasileiro e as divergências apontadas antes mesmo da realização do evento demonstram, mais uma vez, o negacionismo ambiental e o autoritarismo característico do governo de Jair Bolsonaro. Essa postura tem dificultado também as relações com outros países. Wagner Ribeiro, professor da USP, é o convidado do Entrevista Central de hoje e conversa com Afonso Bezerra sobre a participação do Brasil na COP26 e os retrocessos do país em pautas que abrangem questões ambientais. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central de hoje recebe o professor da USP e geógrafo Wagner Ribeiro. Ele é especialista em ciência ambiental e vem nos explicar qual será o papel do Brasil na COP26, um dos eventos mais importantes que trata das mudanças climáticas no mundo. Bem-vindo, professor. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Professor Wagner, para iniciar a nossa conversa, o que é a COP26 e qual a relevância desse evento para a agenda ambiental do mundo? A COP26 era uma reunião muito importante porque ela vai rever as metas estabelecidas em 2015 pelo Acordo de Paris. Como é que isso funciona, né? Os países, a partir do Acordo de Paris, devem indicar quanto pretendem reduzir de emissão de gás de efeito estufa para evitar que o aquecimento ultrapasse 1,5 grau, que seria, de fato, muito catastrófico para vários países do mundo, inclusive para o Brasil. Então, essa reunião ela é fundamental porque é justamente nela onde os países vão dizer, olha, vou reduzir isso, vou reduzir aquilo, a partir de determinadas regras, como, por exemplo, transição para uma economia de baixo carbono, mudança no padrão de produção de energia, entre outras possibilidades. Professor, quais são os assuntos que estão na agenda central do evento que mexem diretamente com o Brasil? A principal pauta que afeta o Brasil é justamente o índice que o Brasil vai apresentar para a redução de gás de efeito estufa, né? Nós sabemos que há um desejo aí de que o número seja mais consequente, um número mais voltado por uma redução de baixo carbono, né? O Brasil, que tinha um modelo interessante de geração de energia até o começo desse século, né? Até a primeira, segunda década, início da primeira década desse século, infelizmente, aos poucos nós passamos a assistir a
uma substituição, uma transição, na verdade, né? Até por conta de falta de chuva, para um modelo que está queimando mais diesel com as termoelétricas. Isso tem aumentado as emissões de gás de efeito estufa do Brasil, mas o principal problema do Brasil é, de fato, o desmatamento. Nós não assistimos um controle do desmatamento, ao contrário, né? Nós assistimos um estímulo do governo atual que, infelizmente, não consegue diminuir em maneira expressiva os indicadores de desmatamento. Na última edição, em 2019, o Brasil saiu como um vilão do encontro, né? Após o ex-ministro Ricardo Salles inverter totalmente a postura do país na reunião. O que esperar do Brasil agora, na edição deste ano? Infelizmente, não dá para esperar nada muito diferente, né? Lamentavelmente, o governo continua com uma atitude negacionista das mudanças climáticas. Ele não explicita, mas quando a gente observa as ações, né, elas, de fato, caminham em direção contrária. E isso está posto, né, basicamente, quando a gente assiste ainda promoção de leilões de petróleo, por exemplo, né, inclusive bastante polêmico envolvendo retirada de petróleo junto ao belíssimo arquipélago Fernando de Noronha, por exemplo, né, isso acabou não tendo a aceitação internacional, nenhum grande grupo internacional se dispôs a fazer prospecção de petróleo nessa área, ainda bem, eu diria. Enfim, o governo, na verdade, ele caminha, ele mostra, né, que nega a mudança climática, em que pese ter um discurso contrário. Quais são os prejuízos para o Brasil, sobretudo no tabuleiro internacional, ao manter essa postura negacionista num evento importantíssimo sobre mudanças climáticas? A partir de 2016, com o golpe, a gente vê aí um incremento importante, bastante expressivo do desmatamento, práticas que foram adotadas, como, por exemplo, o Pacto da Soja, que envolveu o setor produtivo, o setor de compra de soja, num acordo no qual quem comprava soja não ia comprar se ela viesse de desmatamento. Isso tudo foi abandonado, infelizmente, e nós passamos, então, a ver aí a luta pela posse da terra, na verdade, né, passando pelo desmatamento. Então, você tem o desmatamento como vetor de ingresso na terra no Brasil, e isso, de fato, tem levado a esses indicadores inaceitáveis, tanto para o país como também na escala internacional, o que gera muita pressão externa e, infelizmente, faz com que a nossa imagem seja muito negativa. Lançado nesta quinta, dia 21 de outubro, o documentário Mulheres em Luta, Semeando Resistência exibe o primeiro encontro nacional das mulheres sem terra, que reuniu cerca de 4.000 camponesas que lutam pela reforma agrária e popular no país. Palco de discussões para fortalecer a construção coletiva da luta por uma sociedade transformadora pautada pelas camponesas, o evento foi registrado ampliando vozes da resistência feminina. A Lucinéia Freitas, integrante do MST do Rio de Janeiro, é quem nos traz a dica cultural que você confere agora. Parada Cultural. Em março de 2020, foi este refrão que animou as mulheres do MST na realização do seu primeiro encontro nacional. Este foi um momento muito importante, onde as mulheres reafirmaram a necessidade da luta contra o capitalismo, contra o racismo e contra o patriarcado. Com o tema Mulheres sem Terra, Semeando a Resistência, afirmamos a necessidade da reforma agrária, a defesa dos bens comuns e a solidariedade com o internacionalismo. Fruto desse encontro, construímos coletivamente um filme documentário que expressa este momento histórico, que foi lançado ontem e já está disponível em todas as redes do MST. O documentário está disponível nas redes sociais do MST e no canal do YouTube do MST Nacional. Para acessar, basta digitar o nome do filme Mulheres em Luta, Semeando Resistência, na lupa de busca da plataforma. O programa Central do Brasil desta sexta-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero na segunda-feira. Até lá! Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.